a gente esquece que o Ministério Público não é um poder do Estado. Ou seja... Ele não pertence a nenhum dos poderes. Mas veja, essa coisa de o presidente da República não pode ter ingerência sobre o Ministério Público é uma falácia. Mais do que isso, nós precisamos de um procurador-geral da República absolutamente isento, porque ele pode ter de ser instado a processar ou denunciar o presidente da República. Mas nós vamos escolher o procurador-geral da República com base nessa exceção absolutamente excepcional? Faz sentido isso? Advocacia. Você é um advogado bem-sucedido. Era até ser secretário nacional de Justiça e voltará a ser depois de deixar de ser o secretário... Até porque, desculpa, falta a questão, não perde o fio. Me ocorreu aqui sobre o PGR. De certo modo, o poder mais... É o poder mais poderoso da República. Porque no caso do presidente da República, por exemplo, se ele disser não, é não. Não é um colegiado que decide. Se é processo ou não processa. Se falar que é não, é não. É o chamegão do PGR. Que recurso tem? Não tem recurso. Não tem recurso. É super importante. Volte. Qualquer presidente da República que tenha o mínimo de juízo vai colocar uma pessoa que tem o mínimo de juízo na PGR. É óbvio. Mas voltando para a questão da advocacia, né? Você é um advogado bem-sucedido e você sabe quão raro isso é na advocacia. Ou seja, a advocacia se compara ao mercado de jogadores de futebol, né? 0,01% são o Neymar, os advogados, mais ou menos a mesma coisa. Poucos são os advogados. Aqui tem Neymar e Messi. Aqui, ó. Neymar não. Messi e Cristiano Ronaldo. Sim. Neymar um pouco. Não, mas a gente sabe que muitos dos nossos colegas passam muita dificuldade para pagar suas contas, sustentar suas famílias. A gente que tem o mínimo de noção do que é advocacia sabe quão complexa é a vida dos advogados e das advogadas, né? É um mercado difícil. Ainda mais difícil para o cliente, porque tem uma brutal assimetria de informação. Não é como comprar dois produtos que estão na prateleira e que são comparáveis. O cliente não entende nada de direito, então ele não sabe qual que é o bom advogado, qual que é o mau advogado. Ele só descobre muito tempo depois, quando ele se lascou, né? Essa é a verdade. Você não acha que a nossa OAB, as OABs estaduais e a OAB federal precisam ser revistas? Primeiro, no seu processo de formação de quadros, né? Nós temos uma eleição na OAB federal que é indireta, né? Para mim não é muito claro como isso acontece, sendo bem sincero. E, além disso, rever a disciplina jurídica da nossa profissão. Não é possível que nós tenhamos 2 milhões de advogados no Brasil? A gente tem mais cursos de direito, se somados todos os cursos de direito do Isso, mundo. Mas ninguém que vai se candidatar ao AB trata desse assunto. Somados todos os do mundo, no Brasil nós temos mais do que todo o resto do mundo? É isso, bicho. É mais ou menos isso. Eita, porra. Agora, pergunta se alguém candidato ao AB estadual fala sobre isso. Não fala, porque não vai ter voto. Mas não vai ter voto, mas esquece de dizer para a pessoa que é o seguinte, olha... O que fazemos nós se não temos um curso de direito? Não, você vai ingressar numa carreira para não ganhar nada. É esse o ponto. Porque não tem espaço no mercado. Voltando à época de campanha, eu me recordo de dar uma palestra, e eu recebi o convite, palestra na faculdade e tal. E eu fui no endereço, a hora que eu cheguei era um estúdio. Sim, não era uma faculdade. Era uma faculdade que só dava aula online. Eu dei a palestra para 1.500 alunos. Não existia? Que ficam numa câmera com a câmera apagada. Então, assim, qual é a formação que a gente está dando? E eu fico pensando nessa família que coloca um jovem e vai pagar uma mensalidade, vamos imaginar, de R$500 numa faculdade, acreditando que vão ter o primeiro filho doutor. É estelionato isso. E que vai chegar depois de 5 anos de formado, vai ter uma dificuldade brutal para passar no exame de ordem, que é um exame difícil, bastante difícil. Eu me lembro de estudar bastante para passar no exame da OAB. E se passar depois de 3, 4 tentativas, vai entrar no mercado de trabalho, que é um mercado de trabalho extremamente competitivo. Então, eu concordo com você, é absolutamente necessário. Quer dizer, você faz, na verdade, você alarga a base, faz o negócio, faz o vale tudo e depois põe o exame
ultra difícil para funilar e você fica ali com os excluídos do direito. Mas ao fim você prejudica os próprios profissionais, claro, porque evidente. não tem mercado para todos, mas pior ainda, você prejudica o consumidor de serviço jurídico, porque naquele universo tem gente boa, claro, mas tem gente ruim também. Você não tem curso de formação de tempos em tempos, então o sujeito se forma há 30 anos atrás e ele vai obsolescendo enquanto profissional. Ele tem que se reciclar. Grande parte dos problemas da justiça no Brasil decorrem de incapacidades da própria advocacia. Estou falando uma bobagem? É preciso que se faça algum tipo... E assim, infelizmente, eu não vejo nenhuma iniciativa nesse sentido. De iniciativas principalmente voltadas para a formação. Né? Foi como falei lá atrás, né? do estudante. Por isso que o número, hoje em dia, de quem vai seguir uma carreira privada e quem vai prestar um concurso público, ela está pendendo muito mais para quem vai prestar um concurso. Porque você tem estabilidade, você tem tudo, vai estudar e vai prestar. Agora, é aquela coisa, concurso. Você é um advogado muito bem sucedido, né? Era, porque agora você está sem carteirinha. Não tem nem carteirinha. Você não é mais advogado. Você era um advogado muito bem sucedido. Ele ainda é advogado, mas não pode participar. Não, sim. Caro, né? As pessoas... Justo. E é justo. Justo que seja caro. Não, a gente também e é justo. E você vai trabalhar, não vou perguntar o salário. Não, posso perguntar porque é público. Quanto ganha o secretário nacional de Justiça? R$17 mil. Brutos. Líquido dá... 14. Está dando para levar numa boa ou está usando as reservas? Não, é evidente, eu volto... Não, e a pergunta óbvia é o seguinte, o que é que faz trocar? Porque evidentemente que você está ganhando muito menos do que você ganhava. Né? Eu até posso partir do princípio de que se você deixar depois de 4 anos, você até pode ganhar mais, porque você vai ter ali no seu currículo... Mas você passa por um período em que efetivamente você vai ganhar, sei lá, no ano que você poderia ganhar no mês. Reinaldo, como é que faz isso? A quantidade de políticas públicas que nesses 8 meses de governo a Secretaria Nacional de Justiça conseguiu implementar, sim, pagam qualquer déficit eventualmente. Eu tomei uma porrada hoje que eu falei que o Lula já fez 8 anos em 8 meses. Vai estar uma puxa saco. Sim, principalmente trabalhando com um ministro como o Flávio Dino, que não para. As pessoas perguntam como é que está em Brasília. Eu falo, faz uma pergunta fácil, porque como é que está em Brasília? Eu vou te falar, está incrível, mas eu trabalho sem brincadeira. Quais 3 vezes mais, pelo menos, do que eu trabalhava no pior ou no melhor, mas no mais agitado momento da advocacia. É a quantidade de pautas, a quantidade de temas, de demandas, de crises naturais, de aprendizados. A Secretaria Nacional de Justiça, para quem não conhece, tem duas, assim, além de ser a secretaria que faz a articulação do Poder Executivo com o Poder Judiciário, então imagina o que é isso, é um mundo. E está lá na competência, articulação do Poder Executivo com o Poder Judiciário, isso cabe tudo. Então, todas as conversas com os tribunais do país inteiro, enfim. Já é, por natureza, por si só, um arcabouço gigantesco de competência. Depois eu tenho 2 diretorias muito grandes, 2 departamentos muito grandes. Um que cuida de toda a pauta de migração e refúgio no país. Eu não tenho o menor problema em assumir o seguinte, eu fui nomeado no dia 2 de janeiro e, a partir do dia 2, eu me tornei responsável por construir a política brasileira de migração e refúgio. Eu entendia tanto disso em janeiro quanto eu entendia de física quântica. Que eu tive que fazer estudar loucamente. Eu não poderia me... Como? Apesar de ter um quadro técnico brilhante, ter chamado pessoas extremamente capacitadas, grandes professores, titulares de faculdades, que hoje compõem esse meu departamento, especialistas na pauta de migração e refúgio, ao fim e ao cabo, quero ou não, eu sou o chefe. Eu não me sinto... Você tem de saber que diabo acontece ali. Ler, consumir vorazmente livros de migração e refúgio. Aonde eu, com 45 anos de idade, poderia me imaginar tendo que mergulhar numa matéria extremamente difícil, que envolve política internacional, diplomacia, temas assim, feito um louco, para poder me sentir minimamente confortável em decidir. Então você tem esse departamento, que é um mundo, é uma coisa gigantesca, tem centenas de pessoas trabalhando, tem 200 e poucos servidores.
na Secretaria. Depois eu tenho um outro departamento que cuida de toda a cooperação jurídica internacional do país, toda a extradição, toda a recuperação de ativos, que esse é obviamente muito mais próximo ao meu dia a dia como advogado, mas também um mundo gigantesco. E aí você pega essas duas grandes áreas e pega toda a pauta residual que o ministro acaba... São quantos funcionários sob o guarda-chuva da Secretaria Nacional de Justiça? 250 aproximadamente. E que cuida, vamos rememorar, que cuida de assim, áreas, grandes áreas. Esses dois departamentos. Esses dois departamentos. Migração e Refúgio, que é o DEMIG, e o DRCI, que é Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. Tem um terceiro que é muito, que aposto que vocês não sabiam, que é muito curioso. Eu faço a classificação indicativa de filmes, séries, etc. Eu lembro disso. Eu lembro que eu tive umas tretas. Tem assistido muito, não? Eu lembro que eu tive umas tretas no passado, eu não vou lembrar. Na Secretaria Nacional de Justiça. É mesmo? Mas você vê filme antes? Não, os servidores da área assistem todos os filmes, todas as séries antes. E nós também fazemos todos os registros pornô, né? E fiscalização. Eu não vou saber te dizer.